Olá, a gente vai fazer um resumo aqui a segunda parte desse vídeo que eu fiz falando sobre o anacronismo que nós às vezes cometemos, baseado lá em Coríntios capítulo 1 Coríntios capítulo 11 versículo 1, seja meus imitadores como eu sou de Cristo, né? E nem tudo que Paulo fez a gente imita, né? Então a gente entende que Paulo estava falando que para imitar ele na questão de, de força, de vontade de fazer o id de Jesus. Foi o que Paulo falou. Então sejam meus imitadores, imita porque eu outrora seguia. Interessante, se você estudar a questão de Paulo, Paulo ele vai falar lá na carta dele que as coisas que ele largou lá para trás, né, ele considera como esterco. Ou seja, o currículo de Paulo, ele falou, olha, o meu currículo não serve para Deus, não adianta, porque eu era capitão, lá fazia parte da capitania, que era general sei lá, das contas, que tinha comando ao meu mandato. Então Paulo não falou, olha, isso aí é esterco diante daquilo que eu hoje tenho consciência de que Deus tem para mim. E Paulo fala, vocês tiveram o privilégio que eu não tive de andar com o mestre, né? Jesus apareceu para ele. Então, Paulo hoje fala. Então muitas pessoas às vezes criam doutrinas em cima dos ensinamentos de Paulo, né? Sobre usos e costume, etc e tal, e às vezes condena as pessoas ao inferno por conta de um conhecimento. Eu concordo, pessoal, que antigamente, né, a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Por exemplo, eu tenho, né, alguns professores de teologia, faço teologia, né, mas a minha teologia mais é a minha consciência, o meu dom que eu tenho de interpretação, é o dom natural que eu tenho. Eu também tenho minhas interpretações e eu checo com o Espírito Santo aquilo que me é ensinado, né? Eu tenho alguns professores de algumas denominações, e interessante que a teologia de Deus sensata, a teologia de Deus sensata, a teologia de Deus original, elas batem uma com a outra. Tanto o professor teólogo assembleando, adventista, batista, metodista, né, que eu tenho o maior respeito, uma das igrejas mais a primeira igreja foram as congregacionais, né? Foi Calvino, não foi John Wesley, foi as primeiras igrejas no Brasil, né? Então a gente tem que respeitar essas denominações que são povo, são eles que trouxeram o cristianismo para nós. Daniel Berg e Gunnar Wingre, né, se você for estudar, né, eles eram o pai de Gunnar Wingre, que iniciou aqui o pentecostal no Brasil. O pai dele era batista, então eles eram, diz a história que eles eram da igreja batista lá na Suécia, se eu não me falha a memória, e que eu estudo, mas às vezes a gente foge, né? Então, então o que acontece? Eles vieram para cá trazer eles vieram de uma outra denominação, e hoje nós temos aí denominações diversas, tipo a Assembleia, que foi a Gunnar Wingre, Daniel Berg, né? E enfim, então a gente não é pecado hoje você dizer que a sua interpretação é certa. Não é pecado, não tem problema nenhum você. Eu, por exemplo, eu sou eu sou agregado a um segmento pentecostal, digamos assim, né? Nasci, cresci, os meus avós assembleanos, etc e tal. Conheço os costumes assembleanos, costumes, não estou falando de bíblica. E hoje eu tenho, embora eu respeito e tirei bastante proveito disso, eu não faço disso a porta do céu para ninguém. Algumas coisas eu guardo, outras coisas eu retenho. Paulo nos ensinou isso, olha, de tudo que você ouvir, de tudo que você aprender, retém o que é bom, e o que não presta você deixa no cantinho. Então, de tudo que eu aprendi com meus avós, com meus antepassados, com a minha mãe, com meus antigos professores, eu guardei muitas coisas. Agora, ao decorrer do tempo, nós chegamos numa geração que hoje nós temos mais acesso ao conhecimento das escrituras, no latim, no grego, no hebraico, e só fica para trás quem quiser. Então hoje o conhecimento da palavra de Deus, né, há quem diz assim, a letra mata.
Mas o Espírito vivifica aí usa isso para as pessoas não estudar a Bíblia. Então para com isso, meus irmãos. Tem que estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia não é hipocrisia, não é eu não estudo a Bíblia porque eu vou me tornar um sabichão. Não, faça isso não. Muito pelo contrário, você tem que estudar. Porque isso aí vai do seu caráter. Entendeu? Então, bom. Então o que acontece? Muitas coisas eu aprendi muitas coisas hoje e nem tanto eu me sinto o cara, o sabidão, não. Nossa, eu vou passar para a eternidade sendo um aprendiz da Bíblia. Nem que eu fizesse 1000 teologias, pós-graduação, bacharel em teologia, eu vou saber tudo da Bíblia. A Bíblia é uma fonte inesgotável, então, mas basicamente a gente tem que aprender a interpretar a Bíblia da forma correta, para que nós não criamos portas, estreitamos mais a porta de Deus, porque Jesus disse que chamou os fariseus de hipócrita, que colocavam pesos na doutrinas que as pessoas não suportavam. Querido, a porta é estreita, a gente sabe disso. As pessoas usam esse texto para dizer, porfiai por entrar pelas portas estreitas, cuidado, meus irmãos, com isso, não usa aquilo, não faz. Eu sou de uma época, irmão, deixa eu falar para você, eu sou de uma época que se eu tivesse uma pata, se uma pata tivesse na mesinha, chegasse aquelas irmandades lá e visse uma patazinha cheia de ovo na mesa da irmã, irmã, tira essa pata da mesa porque Jesus está me mostrando que isso é idolatria. Podia ter um quadro na parede, com um desenhozinho na parede que... Então isso era o fanatismo de falta de conhecimento, baseado em um texto sem contexto, não fará parte mais de escultura. Quer dizer, ninguém adora. Eu tenho aqui uma pata aqui em cima da mesa, cheia de flor aqui, eu não adoro essa pata, é simplesmente aqui um objeto de enfeite, né? Eu não me ajoelho diante dessa pata. Então muitas coisas que a gente hoje, pessoal, pega a Bíblia e fica criando, para de criar, estreitar, para de querer estreitar mais a porta de Deus. Tem pessoas que saem por aí falando que a pessoa só pode pregar se só tem unção se tiver de terno e gravata, que Deus quer que você... Entendeu? Não pode pregar porque não está de terno e gravata. Outros, você tem esse conhecimento, amém, irmão, mas não impeça, não distrata as pessoas que não façam isso, porque você está cometendo uma dissensão, e isso é pecado. Então eu estou aqui para passar esse conhecimento que eu aprendi também. Eu não sou dono da verdade, eu aprendi e eu acho isso sensato. Jesus disse, vinde a mim como estáis. Depois que a pessoa passar um certo conhecimento, amadurecimento, aí você fala daquele contexto. Se a pessoa agradar do seu contexto e quiser seguir o seu contexto, amém. Se não quiser, né? Porque os céus ele não é só para uma denominação, ele é para todos que seguem a Jesus, que não negam a Jesus. Então Jesus não vai vir buscar uma assembleia, Jesus não vai vir buscar só a metodista, só a batista, ele vai buscar um povo no meio de um povo. Então todo mundo está dentro de um contexto. Não é pecado você achar que a sua interpretação é errada. O pecado é você querer criar uma porta para o céu dentro da sua interpretação. E às vezes condenar outra pessoa em vida. Porque a condenação não pertence a mim nem a você, e só a Jesus. Que Deus nos abençoe. Estudar a Bíblia é bom. Um abraço, que Deus abençoe.